Restaurante Arroz com Feijão. Atendimento de segunda a sábado de 10h30 da manhã às 4 da tarde. Avenida Alberto Browne, número 3, 2523-0618. Seja um associado da ABAC, Associação Brasileira de Assistência e Proteção ao Consumidor. Associando-se, você tem direito ao plantão para consultas jurídicas no escritório da ABAC. Participa das execuções individuais em ações coletivas e pode ingressar com ações judiciais individualmente através dos advogados terceirizados. Associe-se e receba carteirinha com mensalidade e com valores especiais. Ligue agora e seja sócio da ABAC. 2522-8978. 2522-8978. Odontomed, Centro de Tratamento, Implantes e Estética Bucal. Equipamentos modernos, laboratórios de próteses, implantes dentários de última geração. Tradição, competência e bom atendimento. Implantes dentários e estética bucal são com a Odontomed. Rua Ernesto Brasílio, número 14, sala 308, no centro. Faça-nos uma visita. O Dr. Alessandro Oliveira aguarda você. 2523-9002. Odontomed. Boa noite. Estamos iniciando o programa Em Defesa do Consumidor. Boa noite, doutora Tabata. Boa noite, Niedo. Boa noite, amigos friburguenses. Mais uma terça-feira, mais um programa Em Defesa do Consumidor. O programa feito especialmente para vocês. Liguem e participem. Boa noite, Tony Azevedo. Boa noite, Niedo. Boa noite, Tabata. Boa noite, friburguenses. Bom, hoje eu quero agradecer que nós estamos aqui no programa hoje. Tivemos a honra de receber o Coronel Pedro Chavarri, né? Chavarri. O Coronel Pedro Chavarri e a sua assessoria estão aqui nos estúdios da TV Focus assistindo o nosso programa e vieram nos prestigiar para ver o programa Em Defesa do Consumidor. O Coronel Pedro Chavarri é o presidente da Caixa Beneficente da Polícia Militar. Coronel, eu quero agradecer ao senhor a sua presença, a sua assessoria e o prazer que os senhores estão nos dando de estar aqui nos prestigiando. Muito obrigado pela presença dos senhores todos aqui. E o Programa de Defesa do Consumidor, a ABAC, a TV Foco, está às suas ordens e às ordens da sua presidência e de todos os seus assessores. Muito obrigado. Bom, brasileiro é um povo solidário. Eu digo que é mentira. Brasileiro é babaca. Eleger para o cargo mais importante do Estado um sujeito que não tem escolaridade e preparo para ser gari, só porque tem uma história de vida sofrida, pagar 40% de sua renda em tributos e ainda dar esmola para pobre na rua, ao invés de cobrar do governo uma solução para a pobreza, aceitar que ONGs de direitos humanos fiquem dando pitaco na forma como tratamos nossa criminalidade, não protestar cada vez
que o governo compra colchões para presidiários que queimam os deles de propósito. Não é coisa de gente solidária, é coisa de gente otária. Brasileiro é um povo alegre? Mentira. Brasileiro é bobalhão. Fazer piadinha com as imundícies que acompanhamos todo dia é o mesmo que tomar bofetada na cara e dar risada. Depois de um massacre que durou 4 dias em São Paulo, ouvir o José Simão fazer uma piadinha a respeito e achar graça é o mesmo que contar piada no enterro do pai. Brasileiro tem um sério problema. Quando surge um escândalo, ao invés de protestar e tomar providências como cidadão, rir feito um bobo. Brasileiro é um povo trabalhador? Para mim é mentira. Brasileiro é vagabundo por excelência. O brasileiro tenta se enganar, fingindo que os políticos que ocupam cargos públicos no país surgiram de Marte e pousaram em seus cargos, quando na verdade são oriundos do povo. O brasileiro, ao mesmo tempo em que fica indignado ao ver um deputado receber cerca de 20 mil, hoje já não é mais 20 mil reais, por mês, para trabalhar 3 dias e coçar o saco o resto da semana, também sente inveja e sabe lá, no fundo, que se estivesse no lugar dele, faria o mesmo. Um povo que se conforma em receber uma esmola do governo de R$90 mensais para não fazer nada e não aproveita isso para avançar sua vida, realidade da brutal maioria dos beneficiários do Bolsa Família. Não pode ser adjetivado de outra coisa que não de um vagabundo. Brasileiro é um povo honesto? Para mim também é mentira. Já foi, hoje é uma qualidade em baixa. Se você oferecer 50 euros a um policial europeu para ele não te autuar, provavelmente irá preso. Não por medo de ser pego, mas porque ele sabe ser errado aceitar propinas. O brasileiro, ao mesmo tempo em que fica indignado com o mensalão, pensa intimamente o que faria se arrumasse uma boquinha dessas, quando, na realidade, isso sequer deveria passar por sua cabeça. 90% de quem vive na favela é gente honesta e trabalhadora. Para mim também é mentira. Isso aí já aconteceu, já foi. Historicamente, as favelas se iniciaram nos morros cariocas, quando os negros e mulatos, retornando da Guerra do Paraguai, ali se instalaram. Naquela época, quem morava lá era gente honesta, que não tinha outra alternativa e não concordava com o crime. Hoje, a realidade é diferente. Muito pai de família sonha que o filho seja aceito como aviãozinho do tráfico para ganhar uma grana legal. Se a maioria da favela fosse honesta, já teriam existido condições de se tocar os bandidos de lá para fora, porque podem matar 2 ou 3, mas não milhares de pessoas. Além disso, cooperariam com a polícia na identificação de criminosos, inibindo-os de montar suas bases de operação nas favelas. O Brasil é um país democrático? Para mim, não. Num país democrático, a vontade da maioria é lei. A maioria do povo acha que bandido bom é bandido morto, mas sucumbe a uma minoria barulhenta que se apressa em dizer que um bandido que foi morto numa troca de tiro foi executado friamente. Num país onde todos têm direitos, mas ninguém tem obrigações, não existe democracia, e sim anarquia. Num país em que a maioria sucumbe bovinamente ante uma minoria barulhenta, não existe democracia, mas um simulacro hipócrita. Se tirarmos o pano do politicamente correto, veremos que vivemos numa sociedade feudal. Um rei que detém o poder central, presidente e suas MPs, seguido de duques, condes, arquiduques e senhores feudais, ministros, senadores, deputados, prefeitos e vereadores, todos sustentados pelo povo que paga tributos que tem como único fim o pagamento dos privilégios do poder. E ainda somos obrigados a votar. Democracia é isso? Pense bem. Isso aí, para mim, é o famoso jeitinho brasileiro. Na minha opinião, um dos maiores responsáveis pelo caos que se tornou a política brasileira. Brasileiros se acham malandro muito esperto,
Faz um gato puxando a TV a cabo do vizinho e acha que está botando para quebrar. No outro dia, o caixa da padaria erra no troco e devolve R$6 a mais. Caramba, silenciosamente, ele sai de lá com a felicidade de ter ganhado na loto. Malandros esquecem que pagam a maior taxa de juros do planeta e o retorno é zero. Zero saúde, zero emprego, zero educação. Mas e daí? Afinal, somos pentacampeões do mundo. Grande coisa. O Brasil é o país do futuro. Caramba, meu avô dizia isso em 1950. Muitas vezes cheguei a imaginar em como seria a indignação e revolta dos meus avós se ainda estivessem vivos. Dessa vergonha eles se safaram. Brasil, o país do futuro? Hoje o futuro chegou e tivemos uma das piores taxas de crescimento do mundo. Deus é brasileiro? Puxa, essa eu não vou nem comentar. Brasileiro merece, como diz o ditado popular, é igual mulher de malandro, gosta de apanhar. Se você é como o exemplo de brasileiro citado, meus sentimentos, amigo, continue fazendo sua parte e que um dia pessoas de bem assumam o controle do país novamente. Aí sim, teremos todas as chances de ser a maior potência do planeta. Afinal, não tem terremoto, tsunami, nem furacão. Temos petróleo, álcool, biodiesel e, sem dúvida nenhuma, o mais importante, água doce. Só falta boa vontade. Será que é tão difícil assim? Então, esse, no meu entendimento, é o Brasil, é o povo brasileiro, é o que está acontecendo no nosso país. Doutora Tabata. Anildo, o texto que você acabou de ler é uma realidade do que acontece atualmente na situação do Brasil. E complementando o texto, diríamos assim, o país em que o advogado estuda 5 anos para poder entender a lei é feita por deputados que muitas vezes não têm nem o ensino fundamental completo. Então, quer dizer, é um país completamente destoado da sintonia entre o povo e o governo. Por isso que Nova Friburgo é uma cidade atípica. Tônia Azevedo. Quem assina? Arnaldo Jabu. Arnaldo Jabu. Eu tenho que bater palma. Essa é a realidade do país, né? Essa distorção que Tabata acabou de falar agora. Mas falta muito para mudar, minha gente. E nós precisamos de bons valores, bons nomes, abnegados homens que chegam num estágio da vida e querem retribuir aquilo de bom que a vida lhe deu. Nós vamos ter bons exemplos aí a caminhar nessas próximas eleições. Bom, vai, Nilo. Tony, você disse que demora a chegar, né? Mas alguém tem que fazer alguma coisa. Alguém tem que falar. Ele foi perfeito. Alguém tem que vir e mostrar isso ao povo. Porque mostrando ao povo já é difícil. Por quê? Esses governos não investem em educação, não investem na saúde, porque interessa a eles ter um povo burro. Entendeu? Não interessa a eles ter um povo inteligente. Porque o povo inteligente aprende muito e aprende a votar. E o povo burro não sabe votar. Tanto não sabe que está aí o comando do Brasil, está aí o comando do município de Nova Friburgo. Está aí Nova Friburgo, que eu costumo dizer que era uma cidade atípica, está aí abandonado por esse governo que está aí. Está aí abandonado sem fiscalização da Câmara dos Vereadores. Ninguém fiscaliza essa cidade. Essa cidade de 2011 para cá acabou, virou bagunça e o povo está aí sofrendo. E eu canso de vir aqui toda terça-feira, faço isso há 10 anos, venho toda terça-feira aqui e mostro isso para o povo brasileiro. E a gente não escuta as pessoas achar que está certo, que está correto, que o governo está bom. Bom de quê? Não faz nada. Nada, simplesmente nada. Eu abro espaço aqui, toda semana eu digo, está aberto o espaço para quem quiser vir aqui e dizer que é mentira. Vem aqui e provar diferente. Está aberto o espaço. É só vir aqui provar. Nunca veio ninguém. Eles não têm coragem de vir aqui. Nem o Poder Executivo, nem o Poder Legislativo. Ninguém tem coragem de sentar aqui e vir aqui explicar a verdade para o povo friburguês. Mas que verdade. Pois é, Antônio, mas eu abro espaço para eles virem, mas eles não vêm. A dicotomia é tão violenta, Niedo,
que eles, quando tentam fazer alguma ação, friburgueses, para maquiar a incompetência administrativa, como no caso da aquisição desse fantástico equipamento através de um financiamento de 20 anos do BNDES, porque esse equipamento, eu já disse aqui, em mão de gente inapta, despreparada e que não saiba gerir o serviço, isso não dura 2 anos, vira sucata. Então isso tudo aí é pantomima. Como a compra agora da Ipu, que a incompetência flagrante de uma procuradoria totalmente despreparada ao exercício a que se propõe, o que acontece, friburguenses? Eles erram na compra da fábrica, isso cria um mal-estar. Friburgo vai de novo para a capa do Globo, rindo desse Nécio sentado aí que se diz prefeito, um homem que é exemplo de Lula. O Lula ainda é esperto, esse é burro. Friburgo de novo na mídia, e ainda coloca no Globo que o fantástico prefeito de Nova Friburgo, o Nécio, ele comprou 2 vezes a fábrica, e aí continua Friburgo sempre no escândalo, sempre não se tem uma boa ação. E quando eles tentam, de alguma forma, tentar maquiar a incompetência deles, eles são tão trapalhões que acontece isso. Aí continua Friburgo na mídia. Dia 22 de maio agora saiu, você acabou de falar, no Globo. Prefeitura perdeu o prazo do leilão da fábrica Ipu para depósito e teve que aumentar a oferta. Pouco menos de um mês depois de ter arrematado a fábrica Ipu em leilão, a Prefeitura de Nova Friburgo comprou o mesmo imóvel em nova venda pública por R$ 650 mil a mais. O município perdeu o prazo para realizar o depósito de 14,5 milhões, referente ao arremate do primeiro leilão, realizado pela Justiça do Trabalho. Por conta disso, a compra foi indeferida. No leilão, dessa vez, pela Justiça Federal, a Prefeitura arrematou o imóvel por 15,15 milhões, ficando mais caro em 650 mil o novo arremate, que serão tirados dos cofres municipais. Para esse pagamento, o prefeito diz que vai leiloar o prédio ocupado pelas Águas de Nova Friburgo por 6 milhões e oferecer à Bolsa de Valores um lote de ações da Energisa avaliado em 10 milhões de reais. Disse o prefeito que, dentro da possibilidade de não conseguir o valor pretendido, que confia na projeção de aumento do caixa do município, feito por uma consultoria. Mas esse cara é um idiota. É um imbecil. Segundo ele, a empresa afirma que o ano fiscal de 2014 fechará com um acréscimo de 15 milhões, oriundos do aumento da arrecadação. Esses 650 mil daria para fazer muita coisa para atender a população. Além disso, ainda tem, que eles não botaram aqui, o dinheiro do leiloeiro, que é 33 mil e não sei, qualquer coisa assim. Então, e o pior essa cidade de Nova Friburgo é essa cidade atípica que eu falo e que eu abro espaço para vir aqui falar, e que ninguém tem coragem de vir aqui explicar isso à população. Fica todo mundo escondido e falando mentira no jornal. Falando mentira, isso aqui são do Globo. Não, eu sei, no Globo, em matéria de capa, de segunda página. E outro detalhe, friburguense, essa história de vender, de leiloar o próprio municipal, no caso, o prédio da antiga Maia, o Niedo, que aquilo ali, a sua época, a AGA hoje só funciona e gera emprego em Nova Friburgo, e o prefeito da época comprou, desapropriou aquele prédio e saldou as dívidas da fábrica de ferragens AGA. Agora vem um ignóbil desse, um sujeito que não conhece a história. E tem outra coisa, para isso ele precisa da autorização da Câmara. Tudo bem que tem 12 cães lá, tudo bem que então, tem, mas ele precisa da autorização da Câmara para poder dispor desse imóvel. Não pode vender. Na primeira votação da Câmara para a compra do imóvel foi por unanimidade. Agora já não foi. Na segunda já não foi mais por unanimidade, foi só pelo grupo dele. Doutora Tala. E sabe por que essa compra aconteceu por 2 vezes? Porque os procuradores cometeram o erro, o pior erro que um advogado pode cometer, a perda do prazo. Eles tinham 48 horas para fazer o depósito e foram fazer o depósito
quase que uma semana depois. Agora, o prazo para o pagamento foi ontem. Será que foi feito esse depósito? Mas o aqui, cheque olha, ainda não apareceu no Facebook igual o outro, não. Minha filha, aqui, olha, uma coisa é você pegar um papel frio, pegar um talonário de cheque e meter... Tinha fundo, Tabata? Por quê? Por que perderam o prazo? Esse é o que é da Tinha questão. fundo, Tabata, é isso. E outra coisa, o procurador-geral, não são os procuradores, não. O procurador-geral, friburguenses, ele que orienta todas as ações da sua assessoria, que são os procuradores, um é tributarista, o outro é especialista ali, não sei o quê, e assim vai. E é um ex-togado, é um juiz que está lá, como é que deixa isso? Eu já cansei de dizer aqui, friburguense, que o sucesso do governo está num tripé. Um prefeito com visão, um homem que tenha realmente vocação à administração, uma procuradoria que lhe impõe os limites da lei e um secretário de Fazenda justo e arrecadador, que não existe aí. O secretário de Fazenda tinha um botequim lá no Campo do Coelho. Ele vem falar em expectativa de arrecadação, que o friburguense não paga imposto porque não tem retorno nenhum. Ele não tem mais capina, roçada, varreção. Friburgo inteiro é um queijo suíço, eles não conseguem fazer uma recuperação de pavimento. Compram uma usina que não anda pelas ruas de Friburgo, esquecem dos agregados que vão ocupar o espaço, porque ele acha que o asfalto já sai pronto ali de dentro. Então, é isso, friburguenses. É esse o zelo, o despreparo do governo, que no programa de campanha, né, Nedo? Que você há pouco tempo agora mostrou aqui, é isso, é o engodo, é a mentira e essa conivência. 25239705. Entre em contato conosco, participe aí do nosso programa. Plano de saúde e o atraso do pagamento da mensalidade. Não é qualquer atraso que justifica, gente, a rescisão ou a negativa de cobertura pela seguradora. É comum que as seguradoras prevejam em contrato a possibilidade de suspender a cobertura quando o consumidor estiver inadimplente com a sua obrigação. Porém, essa previsão, para ser legal, deve estar de acordo com as normas previstas no Código de Defesa do Consumidor e na Lei 9.656 de 1998, que dispõe sobre os planos e seguros privados de assistência à saúde. O artigo 13, inciso 2º da referida lei, veda expressamente a suspensão ou rescisão unilateral do contrato, salvo por fraude ou não pagamento da mensalidade por período superior a 60 dias consecutivos ou não. Note que esse prazo não precisa ser consecutivo, podendo ser considerada a soma dos atrasos do consumidor pelo período de 12 meses. A seguradora deve ainda, obrigatoriamente, comprovar que notificou o consumidor com 10 dias de antecedência, sob pena de considerar-se inválida a rescisão e a suspensão. O Superior Tribunal de Justiça tem entendido que as rescisões e suspensão ilegal do plano gera dano ao consumidor, que merece ser indenizado, pois a atitude abusiva da seguradora coloca em risco o direito à saúde e à vida do consumidor. Doutora Tabata. O que mais acontece hoje é o corte absurdo do seu plano. Às vezes você atrasa um dia e o plano da seguradora não quer cobrir o seu exame, aquela intervenção cirúrgica que você precisa fazer. Para isso foi criado o Código de Defesa do Consumidor, para que ampare o consumidor não só com relação a compras, mas também com relação aos planos de telefonia, aos planos de saúde. E o corte ele tem que ser proporcional ao que ele está fornecendo àquela pessoa que a ele está conveniado. Então, quer dizer, você vai ter o binômio, né, entre o que você pode fazer e o direito do seu ali conveniado. 2523-9705. Entre em contato conosco, participe aí do nosso programa. Saiu agora na imprensa, não sei se os senhores viram, que a Prefeitura assinou um convênio com o Estado para obras de contenção do valor de 20 milhões para a realização de 10 obras de contenção no município.
Diz a matéria que o prazo máximo para a conclusão das obras é de 120 dias, de acordo com a Secretaria de Obras da Prefeitura. Mas não diz quando vai começar ou se já começou, entendeu? Bom, a matéria não consta a data do início das obras, consequentemente não podemos saber quando essas obras estarão concluídas e cumprindo o prazo dos 120 dias. Segundo interpretação da matéria, parece ser de imediato, o que eu não acredito. Nem eu. Aí vem a lista dos locais das obras, que eu vou passar para os nossos telespectadores, para que cada um tome conta disso, para ver se isso vai acontecer. Eu não acredito em mais nada em Friburgo, mas tudo bem, quem sabe, de repente a coisa muda. Por exemplo, Estrada Velha do Amparo. Lá no Amparo eles dizem que vão fazer uma cortina atirantada. Na Avenida Campesina, no centro, eles dizem que vão fazer um muro de concreto ciclópico. O que é isso? Como é que é? Muro de concreto ciclópico. Vamos fazer com a fundação para baixo em cinta. São malucos, gente. Aonde isso? É ali na Avenida Campesina, no centro. Ah, sim. Ali perto da prefeitura. Onde nós fizemos aquela matéria. Mas aqui o que adianta se não tirar a cabeceira da antiga ponte férrea? Não adianta nada. Não Mas aqui nada. não está falando de tirar a cabeceira nenhuma. Não vai resolver nada. Agora vem na Rua Felipe Camarão, lá na Ponte da Saudade. Isso, onde é o Caves. Uma cortina atirantada. Onde é o Caves? O tão sonhado Hospital do Câncer. Eles não explicam, eles botam assim. Rua Antônio Lopes Sertã, lá no Catacione, ele diz que também é outra cortina atirantada. No Jerônimo Castro 1, que é lá no Amparo, a parte baixa lá do Amparo, é uma cortina atirantada e um muro de peso. Eu não sei o que é muro de peso, se é um muro muito pesado. Muro de peso é feito de alvenaria de granito. Bom, vamos lá. No Jerônimo de Castro 1, no Amparo, que é na parte alta, o muro de peso e recuperação da caixa d'água, da caixa da rua. No Parque das Flores, acesso à parte alta, cortina atirantada e muro de peso. Na Rua Luzia Carpenter, lá no ali no Paissandu, muro de concreto ciclópico. É a mesma coisa. Na Rua Souza Cardoso 1, que é na Vila Amélia, cortina atirantada de muro de gabião. O acesso de baixo. De gabião. E na Rua Souza Cardoso 2, que também não é na Vila Vila gabião ali, porque a caixa da rua é estreita, não tem como. Cortina atirantada. Você sabe o que é isso? É a lavanderia. Vão lavar. É dinheirinho lavado. Então, é isso aqui que eles anunciaram no Jornal da Cidade, que foi assinado. 120 dias para fazer tudo isso. Foi assinado um contrato com o Estado de 20 milhões, e em 120 dias eles vão fazer tudo isso. Para mim. Apresentaram os projetos disso? Não apresentaram nada, só está no Jornal da Cidade, e para mim isso é uma grande mentira. Vamos acompanhar, não vai sair. Eu já mandei hoje fotografar isso tudo aqui, para depois a gente mostrar se foi feito ou se não foi feito, através de outras fotografias. Já mandei fotografar tudo isso, já está fotografado. Se tem alguém do governo vendo o programa, que eu sei que vocês veem o programa para passar para o prefeito, não sei para quem, não me interessa, mas se vocês estão vendo, já está fotografado. Não adianta mexer mais, porque eu já tenho essas fotos e vou ter as fotos posteriores depois de feito. Tomara que seja feito, né? Vamos até torcer que isso aconteça. Bom, eu agora vou pedir à nossa técnica que coloque a nossa matéria dessa semana, que é sobre o problema da iluminação pública. Por gentileza, técnica. Bom, amigos friburguenses, agora nós vamos iniciar uma série de matérias. Terminamos as do piso, do pavimento, excesso de carga, falta de fiscalização, omissão do poder concedente. E agora nós vamos falar da famigerada taxa de iluminação pública, que vem desde o governo da Saudade Braga e que seria extinta, e por nós foi extinta assim que Paulo Azevedo não se reelegeu. Mandou-se isso para a Câmara aprovou, foi extinta. Era uma taxa de R$ 2,80 a R$ 3,50 e hoje o friburguense, graças à visão futurística e a sanha arrecadatória do governo Saudade, ela passou a ser proporcional ao seu consumo. E é uma caixa preta. É uma caixa preta porque ninguém presta contas, ninguém sabe o que a prefeitura consome, os próprios municipais, ninguém sabe absolutamente nada. Dos governos que sucederam Paulo Azevedo para cá, jamais houve uma prestação de contas. Qual é o consumo de quilowatts-hora ou megawatts-hora
E tem um detalhe, hoje nós estamos iniciando essa matéria mostrando aos senhores o quanto nós somos lesados. Pelo contrato de concessão da iluminação pública e a taxa de manutenção desses pontos, que assim se chamava à época, era a taxa de manutenção. Hoje não, hoje é a taxa de iluminação pública. As lâmpadas tinham que ser de vapor de mercúrio. São lâmpadas que têm longevidade e são lâmpadas que têm um maior poder de luminosidade. Ou seja, ela abrange mais, ela é uma luz clara, é uma luz limpa. E ao longo desses 14 anos, conforme os senhores vão ver nas imagens aí, o que acontece é exatamente o contrário. Vieram sorrateiramente mudando a especificação dessas lâmpadas, passando para vapor de sódio, e o resultado é que Friburgo hoje é uma cidade lúgubre, é uma cidade triste, às escuras, uma cidade amarela. Seguindo aí, friburguenses, ver como é que o comércio friburguense, que já paga um ISS abusivo, em detrimento dos poderosos, o que paga uma taxa proporcional ao consumo de iluminação pública, é obrigado a fazer, porque não se respeita o contrato lá de 14 anos atrás. Está ali a lâmpada de vapor de sódio, e aí o rapaz lá daquele estabelecimento, ele tem que colocar 4 lâmpadas de 6.400 lumen, lâmpadas brancas, inclusive auxiliando aí o ir e vir do friburguense na calçada, hein, para poder sobreviver. Essa é a realidade. É isso, e o friburguense não conseguiu se ater a isso, que eles vieram ao longo de 14 anos sorrateiramente, por falta de fiscalização dos governos que vieram se sucedendo, nunca se ativeram a isso, ao bem-estar. Essa tarifa, ela tá anexada à sua conta de luz. Se você não pagar, eles te cortam. Você pode ter o valor necessário para pagar o seu consumo de quilowatts-hora na sua residência, mas se você não tiver a famigerada taxa de iluminação pública, eles vão lá e cortam sua luz. Tá o zelo, o amor e o carinho, o respeito a esta população que vem sendo vilipendiada, que vem sendo usada por nécios que se sucedem no poder ao longo de todos esses anos. E agora tá lá, ó, o Lula da Serra. É isso aí, ó. Friburguenses, se os senhores observarem esse ponto de iluminação pública, isso, aquela época, 14 anos atrás, que era a proteção e o bem-estar, e Friburgo se tornar a cidade luz da Serra, como se tornou a uma época, esse braço de luz aí é para 2 lâmpadas. E o que os senhores estão vendo aí, não existe hoje mais no município de Friburgo um braço desse gêmeo para 2 lâmpadas que tem as 2. E essa iluminação de baixa qualidade. Bom, amigos friburguenses, conforme aí capturado, mostrado, o Roberto fazendo um trabalho hercúleo, porque na intenção de trazer e aguçar a inteligência dos senhores e os senhores rememorarem como era a iluminação antigamente e esse engodo que é hoje. E nós somos um canal humilde, nós não temos equipamentos, nós não vivemos de repasses de dinheiro público, né, ou municipal ou de concessionárias, por isso que nós temos toda essa independência. Então, sorrateiramente, a companhia de eletricidade, a Energisa, ela vem substituindo essas lâmpadas. E o friburguense, na luta pela vida, no ir e vir de todo dia, na labuta para poder botar o alimento na mesa, pagar suas contas, honrar seus compromissos, vem se atendo a isso.
mas hoje a Friburgo de hoje é uma Friburgo triste, do entardecer até o início da madrugada, quando o sol raia. É isso aí, ó. Essa iluminação de baixa qualidade, lâmpadas sem longevidade, e essa é a grande diferença que existe hoje entre a época do governo Paulo Azevedo, onde existia fiscalização a isso, e hoje essa secretária de serviços concedidos, a Grace Arruda, que nada faz, não tem um fiscal, não tem ninguém, é igual cabeça de bacalhau friburguense. Ninguém conhece um fiscal dos serviços concedidos. A FAOL, ou Real ou Irreal, faz o que quer. A Energisa, porque parece, segundo reza aí, esse contrato já tinha sido findo, de manutenção por parte da Energisa. A gente não sabe se houve um termo aditivo a ele, porque é um governo que não presta contas, é um governo de mentiras, é um governo de viagem, é um governo totalmente incapacitado para cuidar do bem-estar e defender os interesses dessa população, que os mantém lá com os nossos impostos. Tá lá o mau exemplo do Lula, um analfabeto esperto, e Friburgo acaba sendo um ricochete disso. Nós temos um analfabeto e um esperto aí, ó. Então, senhores, essa é a realidade. E os senhores se atenham a isso, porque os senhores pagam essa farra do boi. Exijam que esta iluminação volte a ser de vapor de mercúrio, porque Friburgo se tornou uma cidade triste. Bom, os senhores acabaram de assistir a nossa matéria de hoje, foi sobre o problema da iluminação pública, que as lâmpadas que são determinadas, que é a melhor iluminação pública, são as lâmpadas de mercúrio, e eles hoje usam aquela lâmpada amarela. A cidade pode se chamar uma cidade amarelada e escura à noite, e de dia nós vemos diversos postes com as luzes acesas, e vemos muitos postes à noite com as luzes apagadas. Quer dizer, é uma bagunça generalizada, é uma falta de fiscalização, e a empresa não está nem aí, porque o problema não é dela, o problema é do município, o problema é do povo que paga tudo isso e continua no escuro. Não resolve nada. Nós temos aí as lâmpadas, né, as potências de 80, 125, 250 e 400 watts. Você pode ver, sai aí, dá uma andadazinha na cidade, que vocês vão ver a escuridão que está amarela. Essa cidade tá. Vai ali na praça, no centro da cidade, na Praça Demerval Barbosa Moreira, na Praça Getúlio Vargas, dá medo de passar ali. Ali, quem não é da cidade, eu recomendo não passar por ali, porque tem assalto toda noite naquela praça. E quando você não é assaltado, ou às vezes você é assaltado e às vezes não é. Às vezes, quando você não é assaltado, você sofre com o ataque dos ratos. É verdade. Porque ali tem um monte de rato ali e passa por cima dos seus pés. Quer dizer, às vezes você é assaltado e ainda é atacado pelo rato. Então, essas são as duas praças principais de Nova Friburgo, que é a Praça Demerval Barbosa Moreira e a Praça Getúlio Vargas. Não, mas é atacado por rato direto. Então, né? Friburgo, final do Alberto Friburgo Brown, é essa desorganização que está aí, é essa bagunça generalizada, e que eu ainda vejo gente dizer que está tudo bem, minha gente. Quem diz que está bem não sabe o que é bom, o que é ruim. Porque está aí para a gente ver, está ali, a imagem está mostrando. É só pegar e ir lá ver, é só ir lá conferir. Aquilo ali não é montagem, aquilo ali foi feito na localidade, como nós fazemos toda semana. Não é foto montada, não tem montagem nenhuma. É só chegar e lá ver. Agora, o que adianta falar com essa gente? Quando o Tony falou na reportagem que responsável por isso é a doutora Grace, para quem não sabe, além de ser secretária, é vice-prefeita. E delegada de polícia. E delegada de polícia, e quando assumiu o governo, ainda declarou que na Praça Demerval Barbosa Moreira não ia ter mais bagunça, não ia ter mais festa, porque as pessoas de idade que moram ali precisam repousar, precisam descansar e não conseguem. Sábado passado, semana passada, nós tivemos uma bagunça naquela praça que foi até quase 3 horas da madrugada. Quer dizer, é essa a cidade de Nova Friburgo. E agora está programando uma festa aí para São João, né? São João Batista. São João Batista, que vai ser uma loucura aquilo lá. Além do preço
além do preço para trazer... Quem é que vem? Padre Fábio de Mello. Padre Fábio de Mello. Além do preço que a prefeitura vai pagar, porque a festa é da igreja, mas quem paga é a prefeitura, quer dizer, não é a prefeitura, somos nós, povo, que a igreja deve ser pobre, não deve ter dinheiro para pagar isso. A igreja faz a festa e nós pagamos. Quer dizer, é brincadeira, é essa a cidade de Nova Friburgo. É isso que o povo friburguense precisa saber e que muita gente sabe, mas precisa ter coragem de falar. Tem que vir falar. Eu saio na rua junto com o Tony, com o doutor Atábula para fazer matéria e as pessoas não querem dar entrevista porque tem medo. Medo de quê? Nós vivemos numa democracia. Nós temos que usar o nosso direito. E o nosso direito é esse, falar. Vivemos num país corrupto. A corrupção vem de cima. Quando chega aqui embaixo não acontece nada para ninguém, porque vem lá de cima, nós estamos vendo aí os mensalões, a Petrobras, estamos vendo essa bagunça toda que está. E se Deus quiser, vamos ver a bagunça agora da Copa do Mundo. Vamos torcer para que isso acabe. Porque quando acabar, aí é que todo mundo vai ver a desgraça que esse país vai ficar. Porque a FIFA vai levar tudo. E o povo vai ficar numa situação cada vez pior. Mas o povo é esse povo que nós temos gancho aí, o povo brasileiro, é isso que nós vimos todo dia. Eu ontem vi o Bob Fernandes no Jornal da Gazeta, na Inglaterra, também, porque a FIFA, quando promove o Mundial, ela pede isenção de impostos e tudo. E por um torcedor inglês, um inglês revoltado pela FIFA só arrecadar e não pagar impostos, ele começou pelas redes sociais o movimento. E a população se revoltou. E o parlamento inglês votou a lei que eles teriam que pagar os impostos. Aqui não. Aqui vão levar tudo, né, Nedo? Se Deus quiser. Vão levar tudo. Que Deus que leve o PT junto, né? É. Leve essa gente. Vamos torcer para isso, né, Se Deus quiser. 2523-9705. Entre em contato conosco, participe aí do nosso programa. Agora a doutora Tábara, como faz todas as terças-feiras, vai conversar um pouco com os nossos idosos, que é o cantinho do idoso, né, doutora Tábara? É isso aí, Nedo. Semana passada nós falamos do artigo 3º da Lei 5934 de 2006, que regulamenta a Lei 10.741 de 2003, que é o Estatuto do Idoso, no seu artigo 40, falando sobre transportes. E esse artigo 3º da Lei 5934, ele dizia que o idoso com idade igual ou superior a 60 anos teria direito a viajar de forma gratuita nos ônibus interestaduais, assim como através de transporte ferroviário e aquaviário, que seriam as embarcações. No artigo 4º da Lei 5934, ela diz que o idoso com renda igual ou superior, ou inferior, inferior a 2 salários mínimos, quando ela for até o guichê da empresa para adquirir a passagem, e essa passagem já tenha sido adquirida por outros 2 idosos, ele tem direito a 50% de desconto na aquisição para qualquer outro assento do ônibus. Tá? E ele estabelece prazos. A lei, nesse caso, estabelece prazos para você fazer a compra da sua passagem. Se a viagem for de até 500 quilômetros, você pode comprar a sua passagem com, no máximo, 6 horas de antecedência. Se a passagem for mais do que 500 quilômetros, você pode comprar a sua passagem com, no máximo, 12 horas de viagem. E ela também estabelece a exigência do bilhete idoso, né? O bilhete de viagem idoso, que é usado somente para viagens entre os estados. E ela diz que esse bilhete ele tem que ser emitido em 2 vias. A primeira vai ficar com o idoso e a segunda via vai ficar arquivada junto à empresa pelo período de 365 dias. Que período é esse? O período de 1 ano, que vai começar a contar a partir da data em que o idoso for viajar. Então, o idoso comprou a sua passagem através do bilhete, a segunda via desse bilhete vai ficar guardada a partir da data em que o idoso vai comprar. O que, mais uma vez, eu venho dizer, a exigência que está sendo feita pela Real FAO, ou FAO Real, da obrigatoriedade do cartão para as pessoas
transitarem, né, para os idosos transitarem gratuitamente nos ônibus que prestam serviço aqui em Nova Friburgo. Essa cobrança, essa obrigatoriedade, ela é ilegal. Ela não está prevista na lei. Está prevista, sim, para viagem de transporte entre estados, não dentro do próprio município. Bom, então a doutora Tabata colocou para os senhores, mais uma vez, os direitos, né, do idoso. Eu costumo dizer que Código de Defesa do Consumidor, pouca gente conhecia o Código de Defesa do Consumidor. Depois que todo mundo começou a usar, conhecemos o Código de Defesa do Consumidor. E o Estatuto do Idoso é a mesma coisa. As pessoas têm que reclamar, têm que questionar, têm que ir nos órgãos competentes para que todo mundo passe a usar o Estatuto do Idoso, que é um direito de todos os idosos, de nós idosos, né? E a doutora Tabata, toda terça-feira, conversa com os senhores a respeito do Código de Defesa do Estatuto do Idoso. Minha gente, em um país como o Brasil, com graves e grandes problemas emergenciais, é simplesmente inacreditável que pessoas gastem tempo e, o que é pior, dinheiro público para discutir coisas do gênero palmadas de pais e filhos. Ora, há um antigo adágio que diz: pés de galinha não matam pintos. Se estas pessoas não têm o que fazer, que pelo menos não o façam com dinheiro público. Em mais uma sessão espetaculosa, os parlamentares apresentam a lei da palmada. Assim como ocorreu com a lei Maria da Penha, nossos políticos fazem crer que estão inventando a roda, quando já existe legislação que disciplina a matéria. Infelizmente, as sessões legislativas que produzem leis inócuas e CPIs teatrais estão funcionando como mero marketing político dos participantes, iludindo a população. Em breve, todos ficarão surpresos, pois apesar da nova lei, a violência contra a criança, podem ter certeza, não diminuirá. Eu quero agora pedir à nossa técnica que coloque a outra matéria nossa. Só um instantinho. Um minutinho só. Aqui, violência contra a criança é não dar escola de boa qualidade, é não dar oportunidade, é merenda ruim, porque isso, a educação, eu sou de uma época, você deve ser, que o professor, a escola, era a continuidade da educação do lar. É isso que é covardia, isso aí dá um peteleco. Quem é que nunca levou e não vai levar um peteleco, gente? Não é? Eu vou pedir agora a nossa técnica que coloque aquelas fotos do Hospital Municipal Raul Sertã, por gentileza. The Dead House. Está lá, os senhores estão... Casa da Morte. Os senhores estão vendo lá as fotos do Hospital Raul Sertã. Aquilo ali é uma enfermaria, e aquilo ali que os senhores estão vendo é a parede do banheiro da enfermaria, aonde os pacientes usam aquele banheiro. Olha isso lá. É no térreo. Isso é no PU, é? Não, não é no PU, não. É no segundo andar? Não, é no segundo andar. É no segundo andar. É uma enfermaria, aquilo ali é o banheiro da enfermaria, onde as pessoas são levadas para usar aquele banheiro. Ó, nossa aquilo senhora. ali, sabe o que é? Aquilo ali é uma mesa onde bota os pratos de comida, a medicação dos pacientes, que está nessa enfermaria. Ele é uma mesa. Não parece, né? Mas é uma mesa. Entendeu? Cheio de fumo. Olha lá a fechadura do banheiro. Olha lá o banheiro, como é que é. As pessoas têm que ir no banheiro com a porta aberta, porque a fechadura é aquilo que está ali. Tá vendo? Olha, aí o que fizeram? Improvisaram. Pegaram na porta do banheiro, amarraram um troço lá, e está amarrado lá. A pessoa entra e fecha a porta lá com aquela atadura, aquilo lá é uma atadura. Está lá. Esse é o Hospital Raul Sertã, o Hospital Municipal de Nova Friburgo, que o secretário vive aí dizendo que está maravilhoso, que está tudo muito bem, que está tudo ótimo, não tem nada. Tem dias que não tem papel higiênico naquela... É verdade, Está ali, ó. Está vendo? Aí. Olha lá o Hospital Raul Sertã, aquilo ali é o teto. Não tem asepsia nenhuma. Aquilo ali é vazamento do teto aonde as pessoas ficam. Gente, vocês podem não acreditar, mas está lá. É só ir lá e ver aquilo está lá. Uma senhora precisou fazer um exame de colonoscopia no Hospital Raul Sertã,
A internação foi marcada para as 5h30 da manhã do dia 14 de maio de 2014, na quarta-feira. Na chegada, ela tomou conhecimento que existiam 4 pessoas para fazer o mesmo exame, só conseguindo sair do hospital às 18 horas. O exame propriamente dito levou apenas 40 minutos para ser realizado. As pessoas ficaram o dia inteiro no hospital, sem alimentação, tomando laxante e soro, até o momento de fazer o exame. Os senhores estão vendo nas fotos, acabaram de ver nas fotos, o banheiro que tiveram que usar, a porta quebrada, sem fechadura, o trinco da porta amarrado com uma gaze. O teto dá medo de se ver com tanta umidade de infiltração. Senhores, estão vendo na foto uma mesa onde é colocada a medicação e a alimentação dos pacientes, toda enferrujada. Foi fornecido às pacientes camisolas. Olha isso aí, hein? Olha isso aí. Os senhores precisavam ver, mas eu não pude mandar filmar isso. Foi fornecido aos pacientes camisola na cor branca transparente. E na ida ao banheiro, tinham que passar pelo corredor do hospital, que era comum a todos, porque elas estavam no centro cirúrgico para fazer os exames, e para ir ao banheiro, precisavam passar no corredor, e aquelas camisolas de hospital branca transparente, e andando no corredor. E as pessoas tomando laxante, tomando aquilo. Tu tinha que ir ao banheiro toda hora, ficar o dia todo tomando laxante. Entendeu? Então, eu não vi, isso aí eu não pude filmar, porque eu não podia botar aquelas pessoas, né, na televisão. Né? Mas tem a foto, passou ali agora, na hora que você estava falando. Apareceu ali uma foto aparecendo um pouco, daí o menino vai botar, nós vamos mostrar. Não existia maqueiro, não tinha maqueiro para levar os pacientes para o centro cirúrgico para fazer o exame. Quem tinha que levar eram os pacientes. Aí o camisola. Olha lá, a transparência, tá vendo lá? Aquilo ali é um tecido, é aquele TNT. É aquele tecido que as camisolas das senhoras estavam lá, botou num braço lá para a gente poder mostrar, tá vendo? Tá lá, era aquilo ali, que eu não pude filmar porque as pessoas estavam completamente descompostas. Entendeu? Então é aquilo ali, o Hospital Raul Sertã. Não tinha maqueiro. Cada dono do seu paciente tinha que ir na maca. Só que até você ir ao centro cirúrgico tem lá uma descida, uma rampa, que as senhoras quase que saíam pelaquela rampa abaixo correndo, e as pessoas que levaram os pacientes eram senhoras também que não aguentavam fazer aquilo. Esse é o Hospital Raul Sertã. Esse é que o vereador que foi nomeado secretário Garcia, que a gente chama de Sargento Garcia, é que diz que está tudo bem no Hospital Raul Sertã. Não está no Raul Sertã, não está na UPA, não está em lugar nenhum. Está isso aí, minha gente. Lá não tem papel higiênico, as pessoas ficam sem papel higiênico. A alimentação, eu estive conversando ontem com quem cuida de comida, me ajuda. Uma cozinheira? Não, cozinheira não. Nutricionista? Eu estive conversando ontem com uma nutricionista de lá, ela disse que lá é a pior comida que existe. E como ela quis... terceirizada, e como ela quis consertar, quis arrumar, sabe o que o secretário fez? Botou ela em disponibilidade e tirou ela do hospital, porque ela queria organizar a alimentação. Aqui, falar em secretário de saúde... Essa funcionária, que é concursada, ainda diz, menino, se você quiser, eu te dou uma entrevista para você botar no seu programa. Agora aqui... É essa a situação. Aí, vem aqui dizer que aquilo ali é mentira. Vem ali mostrar que aquilo ali é mentira. Não vai vir como, gente? Como é que vai vir? É essa bagunça que tá. Pois não. Nedo, teve uma foto que apareceu ali, parecia uma bucha de cozinha, mas na realidade é o cobertor do Hospital Raul Sertã. Vê se a técnica consegue me mostrar aí a foto do cobertor. É tanta coisa que a gente até passa despercebido. Olha lá, aquilo lá é o cobertor. Que as pessoas se cobrem lá, que deram para as pessoas se cobrir lá. Está lá. Aquilo ali é o cobertor. Agora, nossa técnica, você botou aquelas fotos das vans? Não deve ter tido a foto das vans. Deixa eu comentar isso aqui. Não existe gestão em pasta nenhuma desse governo, nada funciona. Que dirá o hospital, uma área tão carente? Não vai resolver. Esse secretário é um despreparado, é um sujeito um médico que não tem um consultório que ele atenda, que possa fazer até uma gratuidade, né, ser um humanista, um humanitário, não é o caso dele. Segundo comenta-se pelas ruas do município, é um homem de vício ilícito, um sujeito totalmente despreparado, um demente. É isso que leva.
E agora, a disfarçatez de irem para a televisão e falam que está tudo perfeito. Os senhores imaginem a sardinha lá, como é que é a lata de sardinha, que é a UPA. E não é só isso não, se você filmar a administração de Conselheiro, Nedo, vocês vão ver quantas ambulâncias estão lá sucateadas. Nós acabamos de mostrar ali, tá vendo lá? Uma ambulância da Secretaria Municipal de Saúde, olha lá, está estacionada, na faixa amarela. Mas Olha lá, cadê a fiscalização? Não tem. Que fiscalização? Tá lá. Olha lá, na porta da garagem. Perto do Hortifruti ali. Porta ali do Hortifruti. Da localidade de Bom Jardim. Cadê a outra? Tá só de cima, essa, a outra lá também na faixa. É verdade. É uma cidade atípica, uma bagunça generalizada, que não tem nenhum tipo de fiscalização. Nenhum tipo, olha lá. Aquele carro ali é de Bom Jardim, tá ali a placa. A primeira van também era. Tá vendo? A primeira também era, tá aí. Então é uma cidade que é uma bagunça. Olha a placa lá, proibido de estacionar, tá lá, ó. Esse é Nova Friburgo. E ainda falam em Secretaria de Ordem Urbana. Ainda falam em ordem urbana. Mobilidade urbana. Mobilidade urbana, coitado deles, eles têm muito que aprender. E essa rua aí, para quem não sabe onde é aquela rua que eles costumam dizer ali da Ponta da Areia, próximo ao Ministério do Trabalho ali. Não, Roda d'Água é Roda d'Água, É a rua, como é que é o nome? Ali, Eugênio Miller. Não, aquele pedacinho ali, ela não tem nome de Eugênio Miller, não. Bom, só se mudar. Mudaram, ela tem outro nome. É o finalzinho ali do Friburgo Shopping, você indo em direção àquele ponto ali do... Ali é perto da Antonieta. Isso, praticamente em frente ali, ó. Já está centralizado o local. 2523-9705. Entre em contato conosco, participe do nosso programa. Obrigado, nossa técnica aí, pela matéria. Senhor Luiz, da Avenida dos Ferroviários, obrigado pela sua participação. Parabéns pelo programa. É uma pena, Niedo, na campanha o prefeito Rogério Cabral fez tantas promessas e agora a nossa cidade está entregue às traças. E eu ontem estive no escritório com o Tony Azevedo. Obrigado, Luiz. O Luiz lá da Avenida dos Ferroviários esteve contigo. Luiz, um abraço, querido. Senhor Fernando do Pericê, obrigado pela sua participação. Parabéns, Niedo, Tony e doutora Tabata. O trabalho de vocês é maravilhoso. Nós, o povo, não temos ninguém que nos ouça. Só vocês mesmos que dão a voz e vez ao povo. Obrigado, Fernando, pela sua participação. Senhor Hélio do Paissandu. Senhor Hélio Paissandu, lá do Cônigo. Obrigado, Hélio, pela participação. Parabéns pelo programa. Niedo, é triste, mas o nosso país está prestes a ter mais 4 anos de governo no PT. Será um retrocesso muito grande se viesse confirmar a vitória do PT. Porque o governo Dilma vai fazer o diabo para não perder a eleição. E o povo depois vai se ferrar. O social vai acabar com o nosso país. Eu acho, até acrescento um pouquinho mais. Se a Dilma ganhar a eleição, nós vamos virar Venezuela. Senhor Altair de Olaria, obrigado pela participação. Parabéns pelo programa. Niedo, o Tony tocou num problema que parece sem solução. O povo já até cansou de reclamar da arbitrariedade que é essa cobrança e a justiça não faz nada. A ABAC não poderia fazer alguma coisa, não, Niedo. Sobre a taxa de iluminação pública. Eu já entrei com uma ação, a ABAC já entrou com uma ação civil pública sobre a taxa de iluminação pública. Mas, como os senhores sabem, a justiça é muito lenta, é lenta demais e as coisas na justiça demoram. Demoram porque a justiça tem os seus problemas, tem as suas deficiências e tem os seus juízes, que são diariamente questionados. Mas o que a gente vai fazer? Nós dependemos da justiça, infelizmente, mas mesmo assim, com todas as dificuldades na justiça, nós ainda temos a justiça, porque se nós não tivéssemos, vocês podem ter certeza que seria muito pior. Doutora Tab? A doutora Tab é advogada, sabe disso, doutora? Tá complicado, mas tá ainda bem que nós temos Teoriza a justiça. Zavascki, Tabata? Teoriza Zavascki, Teoriza Zavascki soltou todo mundo. Depois prendeu todo cadê mundo. O Paulo Roberto? Só deixou o solto. Tá solto. O homem bomba da Petrobras, bomba, Senhor Pedro do Centro, obrigado pela participação. Parabéns pelo programa. Niedo, você prova que realmente é uma pessoa que está sempre atenta aos problemas da nossa cidade e você, além de todas as qualidades, tem uma que eu admiro muito. É bombeiro.
uma instituição amada pelo povo e tão massacrada pelo governo. Esse Sérgio Cabral fez com a classe a maior covardia da história, prendendo os nossos heróis. Sabendo da presença do coronel Pedro Chavarri, meu xará, no seu programa, fiquei muito satisfeito. Aí, coronel, obrigado pela sua participação. Senhora Valdemira do Cordoeira, parabéns pelo programa. Eu concordo totalmente com a matéria do Tony Azevedo. Aqui no bairro Cordoeira, a gente paga a taxa de iluminação pública, estamos todos às escuras, onde ainda os direitos do povo... Aí ele botou, onde andam os direitos do povo lá, a dona Valdemira lá do Cordoeiro, Tony. Seu Maurício de Conselheiro Paulino, parabéns pelo programa. Aqui no Prado, na rua José Guilherme Erdi, a iluminação é precária, mas a taxa vem todo mês na conta, porque a justiça não pune a companhia e a prefeitura, Niedo. Será que a doutora Tabata poderia nos orientar como podemos fazer para entrarmos na justiça com uma ação coletiva? Olha, deixa eu lhes falar, seu Maurício, eu vou passar para a doutora Tabata, mas já existe uma ação coletiva da ABAC para que a taxa de iluminação pública seja separada da conta de luz. As pessoas pagam a sua conta de luz e quem concordar paga com a taxa de iluminação pública. Mas quem é que vai conseguir que a justiça mude isso? É muito difícil, Não, né? tem uma coisa gravíssima. A justiça, em determinadas coisas, ela só tem o nome de justiça, mas também não faz justiça, né, doutor? Isso aí é uma penada de um prefeito, resolve isso. Isso aí é vontade de fazer. Agora, o que está maquiado nisso, que o friburguense tem que ter a consciência, o quanto ele é espoliado e roubado, é que essa taxa não tem que ser progressiva de acordo com o seu consumo, gente. Isso é um roubo. Isso tem que ser uma taxa de manutenção, aonde a companhia, à época, a Cataguases Leopoldina, o Senf, hoje Energisa, ela cuidaria dos braços, da troca de lâmpada, e a lâmpada especificada, Niedo, e as fotocélulas. Agora, cadê a secretária de serviços concedidos? Cadê a vice-prefeita que prendia, que algemava, que ela pelo direito, delegada de polícia? É isso que dá. O poder, aliás, ele não transforma não, ele revela as pessoas. Mas nós vamos massacrar essa gente nessas eleições, porque está demais isso. Doutora, Seu Maurício, para que dê entrada nessa ação coletiva, independente da ação civil pública aqui, a ABAC já tem tramitando no fórum daqui de Nova Friburgo, seria necessário que um grupo de moradores, não importa se um morador de cada bairro, todos se reunissem e procurassem ou a Defensoria Pública ou um advogado particular e conjuntamente, né, propusessem ação contra a Energisa e contra a Prefeitura, porque ambas têm uma responsabilidade solidária com relação a essa cobrança, porque a Prefeitura canetou, a Energisa faz essa cobrança, mas para quem fica no final com esse dinheiro? Ninguém presta conta, a Prefeitura ou a Energisa? Então, conta. seria interessante que, além de se questionar essa cobrança da taxa de iluminação pública, também se cobrasse para onde vai esse dinheiro que é cobrado. Porque se é uma taxa de iluminação pública, esse dinheiro tem que ser usado na manutenção dos postes e das lâmpadas das ruas de Nova Friburgo, que não ocorre. Está na cara, todo mundo vê, poste aceso de dia, à noite apagado, poste apagado com mais de 15, 20 dias, e a cidade praticamente um breu. Então, basta que o senhor, mais alguns moradores de Nova Friburgo, procurem somente um advogado ou a defensoria e propõem essa ação que vai dar também mais ênfase à ação que já existe da ABAC na Justiça. Ou a tutela coletiva do Ministério Público, porque está lesando, você está pagando, você não tem retorno. Agora aqui, friburguês, quando foi criada a taxa de manutenção, ela tinha um fundo de reserva, ela tinha uma meta, ela tinha um fundo de reserva, onde a Prefeitura, no governo Paulo Azevedo, eletrificou todo o 5º, 7º distrito, toda a área rural. E agora é progressiva, com uma taxa de R$ 3,50 ele fez isso. Existia. Hoje ninguém presta conta.
Qual é o consumo dos próprios municipais? E tem bitributação aí, Eu sou. porque você paga no IPTU também. Você paga a água foi lesada em quanto com a venda do contrato? Eram 500 mil litros d'água para os próprios municipais. O que aconteceu com a venda do contrato de concessão? O que aconteceu, Nildo? Não foi bom administrado. Não, o que fizeram? Cortaram. Hoje a prefeitura paga água, não foi bem as escolas pagam água. É isso aí. Falta de administração. O que é? Agora tem uma coisa que é? Governo, mas saudade, Heródoto Mendes de Mello. Tem uma coisa que eu não concordo com você, nem concordo com a doutora Tânia. A taxa de iluminação... perdão, doutora Tabata. A taxa de iluminação pública não tinha que ser cobrada. Porque a responsabilidade da manutenção dos postes que não são da Energisa é da própria prefeitura. E por que nós temos que pagar a manutenção daqueles postes da prefeitura? Os postes onde tem a iluminação pública é da prefeitura, não é da Energisa. A iluminação pública é de responsabilidade da prefeitura. A prefeitura é que tem que fazer a manutenção. Não, o poste não somos nós que temos. Você está dizendo que o poste é de quem? Esses que tem o braço, que tem a luz, que o Paulo Azevedo botou de Muri até o centro da cidade, é da prefeitura. Não, foi a prefeitura. Centro da cidade, não. Foi a prefeitura que botou. Não, o centro da cidade não. Até lá embaixo. Tá bem, tá centro da cidade. Iluminou a cidade toda. Mas quem botou foi a prefeitura. Aquilo é da prefeitura, não é da Energisa. Você falar o braço de iluminação é uma coisa. O poste é da Energisa. Não, eu não estou falando de poste, eu estou falando de braço de iluminação. E não tem que. Não, eu falei de braço de iluminação, você não entende, não escutou. Agora, quem tem que pagar isso não é o povo, não. Quem tem que pagar é o município, que a gente já recolhe. Mas quem é que está falando que o povo tem que pagar isso, Nildo? Você concorda que antigamente era R$3,50, agora já está mais caro. De manutenção, troca de lâmpada, troca de fotocélula. Não tem que ser o povo pagando isso. Senta lá e tenta administrar a fotocélula. Mas não é o povo que tem que pagar, é despesa da prefeitura que nós pagamos imposto para isso. Mas vem cá, então, isso é opinião minha, quer voltar ao que era? Isso é opinião minha, cara. É isso, eu sei disso. Eu tenho a minha. Eu não sou obrigado a concordar com a sua. Você pode achar que a tua está certa, mas está errada. Eu posso achar que a minha está certa. Mas não é você que vai julgar a minha opinião. Não estou julgando a tua opinião, eu estou dizendo para você que a visão é que é diferenciada, é só isso. O povo não tem que pagar nada. Essas despesas é da prefeitura. Não, é muito fácil sentar aqui e falar. Nós já pagamos os impostos todos, o ano todo, para ter essas manutenções todas, manutenção de rua, tudo isso é obrigação do município fazer, da prefeitura fazer. Então, nós pagamos imposto para isso. É inconstitucional essa cobrança de iluminação pública? Eu não vou continuar a discussão, porque você não vai julgar meus atos. Eu não estou julgando, eu só estou falando que o teu ponto de vista está errado. Eu quero agradecer ao seu José Luiz do Centro pela participação. Parabéns pelo programa. Niedo, o comentário do Tony Azevedo a respeito da incompetência do governo foi perfeita. A exposição desses equipamentos para a Secretaria de Obras é ridícula. Dentro de um ano, essas máquinas vão estar todas sucateadas. Essas máquinas, o Tony poderia até falar melhor sobre elas. Segundo os entendidos, são de péssima qualidade e tem até máquina chinesa. Aí, Tony. Perfeito, você que conhece, são todas de baixa qualidade e não tem mão de obra preparada nem treinada e muito menos vai ter gestão. Quem oriente e faça o serviço, porque uma máquina era especificada para um determinado tipo de serviço. E vai ser assim. Amigo José Luiz, você está perfeito. Senhor José Carlos de Olaria, obrigado pela participação. Parabéns pelo programa. A nossa cidade já foi Suíça brasileira, hoje é um queijo suíço. É buraco para todo lado. Olaria, que é o meu bairro, está abandonado, não temos varreção e é buraco puro. O trânsito é infernal, etc. Niedo, estamos sem governo executivo e com o legislativo inoperante. O pior dos últimos anos. A senhora concorda, doutora? Com certeza. Em gênero, número e grau. Dona Heloísa do PRC, parabéns pelo programa. Niedo, a eleição está aí. Há pouco mais de 4 meses e o cenário é triste. Temos como opção Pezão, que representa a continuidade dessa tragédia que aí está. O garotinho é um mafioso, fez desse estado loteamento para beneficiar a sua família. E tem esse tal de Linolinho Lindenberg. Que futuro, Niedo, hein? Lindinho. Lindinho, perdão. Esse tal de Lindinho, o Lindenberg. Que futuro, Niedo, teremos com essas opções? Tá difícil.
Seu José Luiz de Olaria, obrigado pela participação. Parabéns pelo programa. Niedo, você sabe qual é a real situação da compra da fábrica Ipu? Porque, segundo o jornal O Globo, a prefeitura teve que pagar um valor maior do que antes combinado. Isso é verdade? Olha, nós vimos aí a matéria do Globo, né, Tony e doutor Otávio? É verdade, o preço ficou bem maior, não foi? Não foi, doutor Otávio? Mas 600 mil, 700 mil por friburguense morrendo, sem remédio. É verdade. Sem nada, isso não é nada. Pagou as dívidas Agora, do empresário, né? Tabata, As tem dívidas um... trabalhistas, Não, as tem um dívidas detalhe tributárias. nisso, gente. Não está se comprando um imóvel para ir lá para dentro. Está É em verdade, ruínas. é verdade. Aquilo tem que... Eu vou falar Reformar. aqui, vou Quantos estourar o milhões tempo do ele não vai programa. gastar reformando aquele prédio? Sim. Mais do que se ele investisse na saúde e na educação da cidade. Senhor Cássio de Conselheiro, obrigado pela sua participação. Parabéns pelo programa. Niedo, estamos a 16 dias para a abertura da Copa do Mundo. Esse evento, que deveria ser proveitoso para o nosso país, trazendo recursos com os torcedores de mais de 30 países, vai servir para denegrir em todo o mundo o nosso país. Já está denegrindo, né? Concorda? Já está denegrindo, não vai nem servir, já começou. Dona Maria José do Floresta, obrigado pela sua participação. Parabéns pelo programa. Niedo, o posto de conselheiro não tem nem remédio básico e o prefeito arruma uma dinheirama dessa para comprar a fábrica Ipu. O nosso bairro está abandonado, nem capina a prefeitura faz. Você vê, eles não fazem capina e compraram a fábrica Ipu, que está lá, tudo caindo aos pedaços, que não vai ter dinheiro para recuperar aquilo, vai ter? Hoje eu vi até uma matéria, não sei, num jornal aí, que diz que aquele solo pode estar até contaminado. Você viu isso? Porque aquilo era o quê? Um curtume. É. E tem outro detalhe nessa história, gente. Toda a tubulação é de ferro, é mais de centenário. Eu conheço aquela fábrica, eu fui amigo dos Plockstaller, o Maximilian Plockstaller, meu amigo de infância, eu conheço aquela fábrica. E na tragédia eu frequentei aquilo lá, porque ali nós conseguimos alguns depósitos. Está em petição de miséria, o telhado está todo caindo, é bolor. Eu falei aqui no programa que uma boa utilidade à época era fazer um estudo de viabilização, tentar transformar, pelo tipo de arquitetura, aquilo em quê? Em apartamentos e ceder à população desabrigada. Gasta-se mais de 50 ou 60 milhões para adequar essa fábrica. É verdade. Senhor Cardoso de Muri, obrigado pela participação. Parabéns, Niedo. O seu programa teria que ser homenageado todos os dias pelos órgãos que defendem o povo. Tem que ter muita coragem para desnudar toda essa vergonha que é o Hospital Raul Sertã. Obrigado, seu Cardoso, pela participação. Isso não é nada que você mostrou, isso não é nada friburguense, isso não é absolutamente nada. Os senhores não têm noção do que é o centro cirúrgico do Raul Sertã. Deus me livre. Senhor Flávio Coelho do Centro, obrigado pela participação. Parabéns pelo programa. Se o depósito que a prefeitura teria que fazer para pagar a compra da fábrica Ipu não foi feito no tempo certo e esse erro custou aos cofres públicos mais 650 mil reais, essas pessoas não teriam que ser punidas. Porque um funcionário de uma empresa, quando erra, não é punido. Niedo, Tony e doutora Otávio, esse erro não é improbidade. É improbidade, doutora Otávio? Consideramos que sim. É improbidade? Isso tem gato nessa tuba. Tem gato nessa tuba. Não, o pior é a venda lá do prédio da KF. Ali é que vai ser. Antiga KF. Porque todos os holofotes estão voltados por essa atrapalhada toda da Procuradoria, essa mentira, cheque sem fundo. Ele tem 650 mil reais a mais para pagar para poder pegar a fábrica Ipu, né? Comprar a fábrica Ipu, mas não tem o dinheiro para repassar para a Casa dos Pobres. Os 20 mil que a Casa dos Pobres tem direito à subvenção. E inventa que a desculpa é falta de documentação. Se ele sabe que todo ano ele tem que repassar esse dinheiro, por que ele atrasa? Dona Cleusa de Conselheiro, obrigado pela sua participação. Parabéns pelo programa. Niedo, a minha vizinha foi sexta-feira 3 vezes na maternidade para ter neném.
passando mal, e eles não quiseram interná-la. Só depois de muita luta e a família ameaçar chamar a polícia, e eles a internaram. Logo depois, ela teve o seu filho. Se a família não tivesse ameaçado chamar a polícia, essa minha vizinha teria ganhado seu filho na rua. É covardia o que eles fazem com o nosso povo. Aqui, minha Brincadeira, né? É brincadeira, né? Senhor Cláudio Cruz, de Conselheiro Paulino. Parabéns, Niedo. Eu sou seu fã. Niedo, como você, sou bombeiro. Sou o primeiro sargento e queria saber de você se o nosso querido coronel Pedro Chavarri é candidato a algum cargo eletivo. Porque, se for, será ótimo para a classe, porque é de homens assim, igual o coronel Pedro, que a classe está precisando para nos defender. Tony, por favor. Meu querido Cláudio Cruz, ele é pré-candidato. Vai sair a convenção, ele hoje é pré-candidato, ele é presidente da Caixa Beneficente dos Policiais Militares do Estado do Rio de Janeiro. E você sabe muito bem que tem uma pousada aqui em São Pedro da Serra e tal, babá. Mas olha, se você quiser amanhã estar ao vivo com ele, Augusto Cardoso 25, no centro. Pré-candidato. Dona Ana Beatriz, do Parque Maria Tereza, obrigado pela participação. Parabéns pelo programa. Eu queria saber, Niedo, se aqueles aparelhos que, desde o tempo de Dr. Renato Abirrânio, na época secretário de Saúde, estão ainda encaixotados sem serem instalados. Porque, na época, o próprio Dr. Renato disse que não poderia instalar aqueles aparelhos porque a parte elétrica não suportaria aquela carga. Será que já resolveram esse problema e colocaram esses aparelhos para servir o povo? Não acredito, não. Eu não acredito que colocaram, não. Eu acho que esses aparelhos estão ainda encaixotados. O Hemocentro está lá, todo trincado, tá aquele do lado de fora virou, É verdade. Dona Tereza das Browns, obrigado pela participação. Parabéns pelo programa. Niedo é o maior absurdo do mundo. Durante a Copa do Mundo, quem dá as cartas do jogo no nosso país é a FIFA. E a nossa, e aonde está a nossa soberania? A FIFA vai levar tudo. O dinheiro, a soberania, vai levar tudo e vai deixar o povo todo aí passando fome. A maioria como eles deixaram em todos os lugares que eles passaram. A maioria dos protestos que a gente vê, todo mundo pede padrão FIFA para saúde, para educação, para transporte, para segurança, né? Padrão FIFA. Queremos? 2523-9705. Entre em contato conosco, participe aí do nosso programa. Furto, roubo e danos a veículos em estacionamentos devem ser ressarcidos. O estabelecimento que forneça o serviço de estacionamento aos seus clientes, supermercados, shoppings ou qualquer outro, independente de ser pago, deve responder por furtos, roubos ou latrocínios ocorridos em seu interior, em razão do dever de segurança que assumiu. Avisos como: não nos responsabilizamos pelo veículo ou pelos objetos deixados no veículo, são nulos e não exoneram a responsabilidade do estabelecimento, de acordo com o artigo 25 do Código de Defesa do Consumidor. Nesse sentido, o Supremo Tribunal de Justiça editou a súmula 130, que assim diz: a empresa responde perante o cliente pela reparação de dano ou furto de veículo ocorrido em seu estabelecimento. Portanto, qualquer dano ocorrido no estacionamento deve ser ressarcido conforme estabelece o artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor. Trata-se de responsabilidade objetiva, ou seja, independente da atitude culposa do estabelecimento. Para resguardar seus direitos, é recomendável que o consumidor guarde o ticket ou o bilhete de estacionamento, prova da relação de guarda do veículo no dia e hora lá referidos. Faça um boletim de ocorrência, tire fotos do local, solicite as imagens do circuito interno de TV ou consiga testemunhas. Então, isso aí é o problema do estacionamento. Então, todo mundo vai ao shopping, todo mundo vai aqui, vai ali, paga pelos estacionamentos e
tem lá no papelzinho está escrito, não somos responsáveis por nada. Nova Friburgo tem esse estacionamento na rua aí, que ninguém presta conta, ninguém sabe para onde vai esse dinheiro, e também está escrito no papelzinho deles que não são responsáveis por nada. E o povo volta, o carro foi roubado, levaram o carro, e o estacionamento do município ainda tem um detalhe importante, o papel fica dentro do carro e não levam nada. Quando voltarem, se levar o carro, levou o papel junto, você não prova nem que deixou o carro ali. Então a ABAC tem uma ação contra esse estacionamento de Nova Friburgo, que é totalmente irregular, foi criado irregularmente e tem diversas irregularidades. Essa ação está correndo na justiça, nós entramos com essa ação aqui em Nova Friburgo e ela está correndo. Então, são essas situações, tudo nesse país é feito contra o consumidor, contra o povo. Quer dizer, e eles fazem o que querem. E o povo não faz nada, vai lá, paga o estacionamento, leva o papelzinho, acontece alguma coisa, não reclama, briga lá com o rapaz que está tomando conta do estacionamento, coitado, que não tem culpa de nada, porque não foi ele que fez aquilo e ele não é o dono do estacionamento. Niedo, Pois não, doutor. Duas observações com relação ao tema que você leu e o que você comentou sobre o estacionamento zero. Primeiro, ao usar o estacionamento, seja ele de forma paga ou de forma gratuita, há uma relação de consumo ali, tá? E uma prestação de serviço. Ambos os casos está previsto no Código de Defesa do Consumidor. Nada mais justo do que a empresa aonde eu estava fornecendo o serviço para mim e eu tive um dano ao meu veículo ou a minha propriedade, tá? Com o furto do meu veículo ou o furto de algo dentro do meu veículo, ser responsável pelo ressarcimento dessa empresa. E ser responsável pelo ressarcimento dessa empresa, não, ser responsável pelo ressarcimento do meu dano. Que não necessitasse que eu levasse isso à justiça, mas o que vai muito acontecer de agora em diante, agora com a súmula 130 do STJ. Outra coisa, com relação ao zero, ontem, voltando do fórum, eu fiquei boba, abismada, que agora a prefeitura colocou os guardas municipais para fazer fiscalização dos talonários do zero no painel dos carros. Eu já vi isso também, mas só que eu eles vi ontem em frente ao cavalo. Não, eu vi em frente ao cavalo preto. Não com aquela roupinha que imita o uniforme lá do exército, entendeu? De bonezinho com a pranchetinha na mão ali na frente do cavalo preto, no estacionamentozinho ali, na frente do cavalo preto e canetando como se ele tivesse condições para estar fazendo aquilo. Tivesse fé para isso. Mas vamos lá. Mas ele anota aquilo e bota em cima da matrícula do outro. Isso foi me denunciado semana passada. Senhor Samuel de Conselheiro, obrigado aí pela sua participação. Parabéns pelo programa. Niedo, eu conheço o trabalho do Coronel Pedro Chavarri. É Chavarri, né? Tá certo. Um homem honesto, de caráter, ele tem que colocar o seu nome à disposição do povo. O meu filho é primeiro-tenente do Corpo de Bombeiros. Eu tenho muito orgulho em ter um filho oficial dos bombeiros, uma instituição tão querida pelo povo e tão desamparada pelos governantes. Obrigado, seu Samuel, pela sua participação. Dona Luísa de Olaria, obrigado pela participação. Parabéns pelo programa. Eu queria que o Tony confirmasse o local e a hora que o Coronel Pedro Chavarri vai estar amanhã atendendo o povo. Tony, faz favor. Dona Augusto Cardoso 25. Augusto Cardoso 25, dona Luísa. A cada intervalo dos programas de rádio e de televisão, uma enxurrada de propaganda do governo é divulgada. Além de antecipada ao período eleitoral, ela é enganosa. Incorre, pois, o governo em duas transgressões, a da lei eleitoral e a do Código de Defesa do Consumidor. O que mais podemos esperar nesse país? Tem mais alguma coisa para a gente esperar? Eu não vejo mais nada para a gente esperar nesse país, porque é uma bagunça realmente generalizada. Pois não, doutora? A extemporânea, então, já está banalizada, né? É verdade, é verdade. Bom... Já virou o samba do crioulo doido. É verdade. Saiu uma decisão do STJ que prejudica os bancos em ações de correção da poupança. Nós temos aí um monte de correção de poupança. O corte
determina cobrar os juros a partir da citação do réu em ações que queriam cobrar após a execução da sentença. Os bancos queriam cobrar isso a partir da execução da sentença, que para eles era uma maravilha, era uma fábula de economia de dinheiro. Mas o STJ, muito apertada, foi para o desempate do presidente, votou favorável a que a cobrança seja feita a partir da citação. O resultado tem um impacto em um outro processo que tramita lá no Supremo Tribunal Federal sobre a constitucionalidade dos planos econômicos, que está preso lá com um daqueles ministros que não solta nem para o reza braba. Já tentaram botar 2 vezes na pauta, mas ele dá sempre uma saída e não bota, porque não interessa o STF votar aquilo a favor do povo, porque vai ser muito difícil ter que votar contra o povo, porque aquilo ali, segundo os advogados, né, doutora, é matéria de direito, né? Com Como certeza. vocês chamam isso? É matéria de direito. Matéria de direito. O negócio é complicado, mas eles vão adiando até aonde eles puderem, entendeu? Aí fica essa situação. Temos que aguardar o STF colocar em pauta e votar o processo da constitucionalidade, que já tem, e esse processo já tem votos favoráveis. Quando eles viram que o povo ia ganhar isso, aí teve um ministro que pediu vista, não foi isso que aconteceu? Foi. Niedo, essa decisão que saiu do STJ, cabe informar os nossos telespectadores que ela cabe recurso, tá? Não é uma decisão definitiva, ela foi favorável aos poupadores, né? Aquelas pessoas que tinham as cadernetas de poupança, mas cabe, infelizmente, recurso por parte dos bancos, todos eles, né? Com relação a essa decisão. Então, infelizmente, nós temos que aguardar mais um pouco ainda para a decisão final dessa pendenga lá das cadernetas de poupança, o que provavelmente também vai acontecer com as ações do Fundo de Garantia, com a correção do Fundo de Garantia. Com certeza. Senhor João, lá da Chácara do Paraíso. Obrigado, João, pela sua participação. Parabéns pelo programa. O seu programa está cada vez melhor. O programa hoje foi maravilhoso, inclusive pela discórdia de ideias entre você e o Tony. Isso prova que esse programa não é montado. Obrigado, Niedo, pela sua eterna amizade. João, você é o meu eterno amigo e você sabe disso. Obrigado aí, você está sempre ligado, sempre entrando em contato com a gente. Muito obrigado por tudo isso. Minha gente, quase todas as obras realizadas nos últimos anos pelos governos federal, estadual e municipal apresentam problemas estruturais. Todas estão sendo feitas a toque de caixa. Recém-inaugurados, o aeroporto de Manaus viu parte do teto cair e a inundação tomou conta. Minha Casa Minha Vida dispensa comentários. A via binário mal foi inaugurada e inundou a primeira chuva. As ciclovias apresentam rachaduras. Não surpreende ler que a Transcarioca, que nem foi inaugurada, tem rachaduras na pista. Cabe lembrar que a perimetral foi construída para durar 400 anos e o prefeito demoliu por ser feia. As obras atuais são para durar quanto tempo? Não sabemos. 5 anos de garantia. Antes das suas... 5 anos de garantia tem qualquer obra pública. E as vigas? Cadê as vigas da perimetral? Você esqueceu? Não roubaram? Não roubaram. Não roubaram? Antes das suas despedidas, fala rapidinho isso aí, porque o horário já está... Já terminou? Tá Pô, terminando. Mas agora que estava esquentando, tá tão bom o programa. Televisão é assim, né? Eu vou contratar mais umas 2 horas. Se Deus quiser. Se cantar, eu faço. Vamos lá. Bom, eu quero agradecer aqui a querida amiga que deixou aqui, ó. Porque o programa aqui não esconde, não maquia nada, mas infelizmente não tem nome, você não disse quem era, mas se você entrar em contato comigo, não tenha dúvida que semana que vem, no próximo programa, eu leio isso aqui e compartilho com todos, tá? Não esquece não de entrar em contato comigo. Eu queria agradecer aqui a presença do meu querido Coronel Pedro Chavarri, toda a sua assessoria, e vais aqui do meu querido George Stevens, Paulo, irmão dele, nosso amigo ali da mídia, o Lelei, que já deve ter vazado aí para fumar, né? E o Rômulo, né? E a nossa querida secretária aqui, que veio até a brilhantar aqui, né, Nilo? É isso aí. Né? Sempre está cheio de homem aqui, né? E friburguenses, olha, amanhã, meu querido amigo,
estará lá em minha casa, ali na Augusto Cardoso 25, a partir das 9 horas. Quem quiser conhecê-lo, quem quiser conhecer um homem de bem, um homem de princípios, um homem de caráter, um homem que pode fazer a diferença na nossa vida futura, apareçam lá. E friburguenses, olha, que os senhores tenham, Deus os protejam sempre, que tenham uma boa semana e fiquem com Deus e boa noite, né, Nini? Sim. Doutora Tabla, suas despedidas, por gentileza. Bom, agradecendo a todos pela participação e por mais uma vez nos permitir estar ao lado da TV Foco Canal 20. Deixando um grande abraço para o nosso amigo Joel São Martins, sempre presente, né? Hoje ficou faltando só ligação. Um grande abraço também para a dona Tânia e para o Iago das Pedras. Uma grande semana para todos vocês e até a próxima terça-feira, se Deus quiser. Bom, eu quero agradecer a presença aqui no programa do Coronel Pedro Chavarri, a sua equipe, que estiveram aqui prestigiando o nosso programa. Muito obrigado pela participação de vocês aqui no programa e nós estaremos sempre às ordens de vocês. Eu quero agradecer todo o povo friburguense que participa do nosso programa, que entra em contato conosco, que nos traz ideias, nos traz sugestões, que nos abordam nas ruas de Nova Friburgo, nos parabenizando e nos dando informação para que nós possamos fazer esse programa todas as terças-feiras. Porque esse programa, sem a ajuda de vocês, fica difícil. Com a ajuda de vocês, tudo se torna mais fácil. Quero agradecer a TV Focos, a Carminha, o Jário, a equipe da TV Focos, que tem esse carinho conosco de toda terça-feira nos levar à casa dos nossos telespectadores. A todos, o meu muito obrigado, uma boa noite e até o próximo programa. Restaurante Arroz com Feijão. Atendimento de segunda a sábado de 10h30 da manhã às 4 da tarde. Avenida Alberto Brauner, número 3, 2523-0618. Seja um associado da ABAC, Associação Brasileira de Assistência e Proteção ao Consumidor. Associando-se, você tem direito ao plantão para consultas jurídicas no escritório da ABAC. Participa das execuções individuais em ações coletivas e pode ingressar com ações judiciais individualmente através dos advogados terceirizados. Associe-se e receba carteirinha com mensalidade e com valores especiais. Ligue agora e seja sócio da ABAC. 2522-8978. 2522-8978. Odontomed, Centro de Tratamento, Implantes e Estética Bucal. Equipamentos modernos, laboratórios de próteses, implantes dentários de última geração. Tradição, competência e bom atendimento. Implantes dentários e estética bucal são com a Odontomed. Rua Ernesto Brasílio, número 14, sala 308, no centro. Faça-nos uma visita. O Dr. Alessandro Oliveira aguarda você. 2523-9002. Odontomed.